ideias neoliberais de estrutura criminológica, as ideias de sociologia criminal para Rafael de Jorge e Luciano Nuzzo. Em soma, uma série do adolescente como infrator e a criminalidade organizada do tipo mafioso. Ou seja, aquela que nós temos no Brasil, que é uma criminalidade organizada, sobre criminalidade organizada no Brasil, a Lei 12.850 de 2 morridos lá nos Estados Unidos, com Edwin Santana. Olá a todos e todas as estudantes do CCJ-UEPB, do Centro de Ciência Jurídica da Universidade Estadual da Paraíba. Eu sou Luciano e estamos aqui para iniciarmos um programa de lições na disciplina Criminologia. Portanto, os meus estudantes da disciplina de Criminologia no CCJ-UEPB, que inclusive por via e-mail e em conversação com o líder da turma, já receberam um material sobre o plano de aula que deveremos desenvolver, e já tem como função a ser cumprida uma atividade a ser apresentada em data a ser convencionada com toda a turma. Portanto, hoje estamos aqui para iniciarmos esse programa de lições em criminologia e explicaremos a partir de uma ideia metodológica e depois do próprio conteúdo da disciplina, que também, a exemplo de outras disciplinas que temos lecionado no CCJ-UEPB, como Linguagem e Argumentação Jurídica e Teoria do Processo Penal, será um conteúdo dual, ou seja, uma disciplina com uma proposta metodológica e com um conteúdo dual. Aqui, na matéria de criminologia, a ideia, portanto, metodológica é aquela que viemos desenvolvendo no curso de Direito da UEPB em Campina Grande. A ideia de uma metodologia observacional, construtivista, estrutural, funcional e crítica da ideia do direito. Portanto, uma metodologia com 5 elementos linguísticos de autoconstrução da sua ideia como ciência ou como sistema dentro desse universo chamado direito. Portanto, a proposta metodológica é, primeiramente, todos nós, ao estudarmos, ao lermos, ao pesquisarmos essa expressão denominada de criminologia, partirmos da ideia de uma observação sobre o sentido, o significado e a memória dessa expressão denominada de criminologia. Portanto, a observação inicial é uma construção do observador, que significa dizer que o que será saber, o que será conhecimento, o que será ciência, sairá das observações do observador. Um segundo elemento constitutivo dessa metodologia é a ideia construtivista, ou do paradigma denominado construtivismo, do pensamento construtivista de um determinado momento da construção das ideias no mundo ocidental, realizada por autores como Rafael de Jorge, como Niklas Luhmann, como Spencer Brown, como Ernest Glaserfeld, como tantos outros teóricos das observações acerca dessa fenomenologia chamada direito. E aí, portanto, a ideia construtivista de jogarmos os nossos olhares sobre essa fenomenologia chamada criminologia e construirmos, portanto, saber, conhecimento e ciência sobre a mesma. Para além, portanto, a ideia estrutural, ou seja, a linguagem como estrutura da comunicação. E aqui a linguagem como uma estrutura da comunicação jurídico-criminal em um espaço denominado criminologia. E, por penúltimo, a ideia funcional, ou seja, uma aplicação, uma operacionalidade, uma executabilidade dessas construções dentro de um espaço denominado de criminologia. E, por último, e não menos importante, tanto quanto a ideia crítica, ou seja, sempre uma construção de um pensamento crítico sobre as fenomenologias que estudamos no direito. Portanto, essa é a metodologia a ser aplicada para a disciplina criminologia. Partindo, portanto, dessa ideia metodológica, uma explicação acerca do conteúdo. Trataremos aqui em diversos encontros, enquanto durar esse momento de crise sanitária que o mundo ocidental vive, que o mundo em todo vive, nós estaremos aqui para tratarmos sobre criminologia dentro de um conteúdo dual. Primeiro deles, que nós vamos chamar de Memória da Criminologia 1 e depois Memória da Criminologia 2. Em Memória da Criminologia 1, analisaremos pontos como a sociologia criminal e a própria criminologia. Que é criminologia? Né? Partindo de uma ideia de uma sociologia criminal e chegando até a própria criminologia. Ainda dentro dessa ideia, trataremos de pontos sobre
como correlacionar a ideia de criminologia e direito penal. Depois a ideia de sociedade, crime e direito. Mais ainda, dentro desse primeiro tópico ou dessa primeira fase dos estudos sobre criminologia, a ideia que envolve criminologia, direito penal e os mass médias, ou seja, a criminologia, o sistema de justiça criminal e os meios de comunicação social. Numa segunda unidade, ou num segundo conteúdo, ou numa segunda face do mesmo conteúdo dual da disciplina criminologia, trataremos sobre a ciência da criminologia 2. Em que sentido? Levantarmos aqui os designs da criminologia, como, por exemplo, as ideias neoliberais de estrutura criminológica, as ideias de sociologia criminal dentro de uma ideia liberal e neoliberal do pensamento ocidental, tratarmos de pensamentos de autores como Beccaria, como Foucault, como Loic Walcott, como Alessandro de Giorgi, como Raul Zaffaroni, como o próprio Raffaele de Giorgi e Luciano Nuzzo. Em soma, uma série de autores que traremos aqui para discutirmos temas como as ideias modernas de criminologia que envolvem o white collar crime, por exemplo, o paradigma da criminologia econômica nos Estados Unidos com o professor Edwin Sutherland, ideias como a ideia do juvenil, da criança ou do adolescente como infrator e como a criminologia tem tratado isso. A ideia da criminalidade organizada e aqui uma diferenciação jurídica entre o que é criminalidade organizada nacional, o que é a criminalidade organizada transnacional e a criminalidade organizada do tipo mafioso. Ou seja, aquela que nós temos no Brasil, que é uma criminalidade organizada nacional, a criminalidade organizada transnacional à luz, por exemplo, da Convenção de Palermo ou do Tratado ONU da Convenção de Palermo, denominada de criminalidade organizada transnacional, e que no Brasil ela foi internalizada pelo Tratado de Palermo. Já em 1995 tivemos a Lei 9.034 de 95, depois tivemos a edição da Lei 10.217 de 2001, depois tivemos a edição da Lei 12.694 de 2012 e finalmente a última lei sobre criminalidade organizada no Brasil, a Lei 12.850 de 2013, que é o atual estatuto sobre as organizações criminosas no direito penal e processual penal brasileiro. Para além disso, portanto, ainda falaremos sobre algumas teses desenvolvidas lá nos Estados Unidos com Edwin Sutherland, como por exemplo a tese das cifras paralelas, das cifras Golden, das cifras Green, enfim, aquele modelo de cifra construído por Edwin Sutherland, assim como a sua teoria da diferenciação social, né? Como é tratado o fenômeno do crime, enfim. Nós faremos aqui grandes percursos sobre os pensamentos criminológicos. Seja a partir da memória do pensamento criminológico com a edição das escolas penais, sejam até os modernos designs da criminologia. E estaremos estudando aqui autores, e essa é a proposta do referencial bibliográfico dessa disciplina, autores como Peter Alex Albrecht, na sua obra Criminologia, a professora Lola Castro com Criminologia da Reação Social, o professor Alessandro de Giorgi num clássico, numa obra que pode ser nominada já de um clássico, a Criminologia Crítica, na sua obra Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal. Aí, as ideias de Michel Foucault, na sua obra Vigiar e Punir. E a ideia de cárcere e fábrica do professor Dario Melossi e Massimo Pavarini, na Itália. A obra de Otto Richermeier e George Rush, denominada de The New Criminology, e obras como a de Loic Walcott, As Prisões da Miséria, obras como a de Eugênio Raul Zaffaroni, O Inimigo no Direito Penal e Em Busca das Penas Perdidas, enfim, teremos aqui um referencial teórico longo para essa disciplina denominada de criminologia. E por hoje, para iniciarmos, para verdadeiramente iniciarmos, vamos partir de uma ideia que fora colocada em 1890 por aquele que é o mais relevante, pelo menos assim o pensamento jurídico ocidental o aponta, como o mais relevante autor de direito penal, ou o mais relevante autor dogmático do direito penal alemão, que é o professor Franz von Liszt. E, portanto, em 1890, o professor Franz von Liszt publica aquela que vai ser a primeira obra de direito penal do mundo ocidental, ou aquilo que nós conhecemos hoje como Tratado de Direito Penal,
que ele denominou de Strafrecht Allgemeine, ou seja, Tratado de Direito Penal Alemão, dividido em parte geral e parte especial. E naquela ocasião, em 1890, Franz von Liszt cunha uma frase simplesmente que vai entrar para a memória do direito penal. E esta frase inicia-se exatamente com a ideia da criminologia. Franz von Liszt, naquele momento, afirma que o direito penal, para ser direito penal, ou para ser uma ciência criminal, ou aquilo que os autores posteriores chamariam de ciências criminais, nós teríamos que observar alguns elementos. E Franz von Liszt escolhe esses elementos e dá um nome a esses elementos. O nome que ele atribui é simplesmente a Enciclopédia das Ciências Criminais. E aqui enciclopédia por quê? Porque Liszt apontou uma ideia científica pela palavra enciclopédia. Ora, porque a enciclopédia, todos nós sabemos, é uma reunião de saberes. A enciclopédia significa uma reunião de conhecimentos, uma reunião de ideias sobre fenômenos, sobre objetos, portanto, que o observador observa para produzir ciência. Muito bem. Franz von Liszt, então, em 1890, afirma: existe uma enciclopédia das ciências criminais e ela deverá ser reconhecida como criminologia, política criminal, dogmática penal e bem jurídico tutelado. Portanto, essas 4 expressões colocadas por Liszt dentro de um conjunto ou dentro de um espaço denominado Enciclopédia das Ciências Criminais formaria, portanto, todo o pensamento do direito penal no mundo ocidental. E o primeiro elemento que ele elege para a Enciclopédia das Ciências Criminais é a criminologia, né? E aqui, Liszt já constrói um conflito com um grande autor e com uma grande construção que nós veremos nos conteúdos ou no conteúdo dual desta disciplina ao longo dos nossos encontros. Qual seja, a própria criação ou a própria invenção da expressão denominada criminologia. Porque essa expressão aparece com Raffaele Garofalo, lá na Escola Clássica do Direito Penal Italiano. E Raffaele Garofalo vai dizer que criminologia é o estudo sobre o crime, ou seja, criminologia, do grego, estudo sobre o crime. E Liszt se apropria desta expressão, criminologia, para dizer que ela é o primeiro elemento de uma enciclopédia das ciências criminais. E, portanto, nós veremos nessa disciplina que, para além da visão de Raffaele Garofalo sobre o que é criminologia, nós temos tantas e tantas outras visões. E uma delas, e eu diria a principal a ser estudada nesta disciplina aqui por todos nós, será um texto de Raffaele de Jorge e Luciano Nuzzo, publicado em Oxford, na Inglaterra, mas já traduzido para outras línguas, e aqui uma tradução construída por uma ex-orientanda minha, hoje mestranda no curso de Relações Internacionais da Universidade Estadual da Paraíba, em João Pessoa, no Campus 5, a senhorita Sara. Traduzimos o texto de Raffaele de Jorge e Luciano Nuzzo, com a permissão do professor Raffaele de Jorge, o texto intitulado Criminologia, do que se trata, né, para a língua portuguesa, que já foi disponibilizado para esta turma de criminologia no CCJ-UEPB, e, portanto, esse artigo será um ponto crucial para colocarmos em conflito, ou colocarmos em confronto, melhor dizendo, as ideias produzidas por Raffaele de Jorge, Luciano Nuzzo, Raffaele Garofalo e Franz von Liszt sobre o sentido, o significado e a memória da criminologia. Mas, dizia eu, Liszt constrói a ideia da enciclopédia das ciências criminais. E ali Liszt constrói, sem dúvida, um paradigma para o direito penal. Então, criminologia nós analisaremos sobre essas perspectivas. Depois, a expressão colocada por Liszt sobre a ideia de política criminal. Que é política criminal? E aqui em política criminal faço uma sugestão, não está no nosso plano de aula como referência bibliográfica, mas deveria estar, uma obra de um professor aqui da Paraíba, do professor Guilherme Câmara, que tem uma tese construída na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, sob a orientação do professor José Francisco de Faria Costa. E esta obra ela tem pontos interessantíssimos. Guilherme Câmara, que é promotor de justiça no estado da Paraíba, constrói uma série de ideias interessantes que podem ser colocadas em debates numa disciplina como essa de criminologia. E, portanto, a ideia de política criminal que Liszt vai colocar dentro da ideia de enciclopédia das ciências criminais
levanta a interrogação da ideia do que seria a política criminal. Mais do que o que é a política criminal, qual a função da política criminal. Mas, inicialmente, responderemos por uma ideia de que política criminal é o instrumento jurídico pelo qual o Estado constrói processos de seleção sobre aquilo que é criminalmente relevante e criminalmente não relevante. Podemos dar um exemplo, né? A Lei 10.882 de 2004, que cria o parágrafo 9º do artigo 129 da parte especial do Código Penal brasileiro. Aquela é uma dogmática, né, que tem uma direção político-criminal inequívoca. É a primeira norma jurídica no direito penal brasileiro que trata sobre uma proteção da integridade física da mulher nas relações domésticas. Nós temos, portanto, naquele ano, por aquela lei, a previsão normativa da denominada lesão corporal dolosa em relações domésticas. Aquela é uma tradução de política criminal. Nós temos outros exemplos no direito penal brasileiro, como, por exemplo, a Lei 11.340 de 2006, a nossa lei de tóxico. Nós tínhamos a Lei 6368 de 76, que não construía diferenciação jurídica alguma entre a figura do traficante e a figura do usuário. Ou seja, o legislador da Lei 6368 de 76 não construiu nenhuma diferenciação entre esses dois personagens do mundo do tóxico. A Lei 11.343 de 2006, ou o legislador desta lei, construiu uma política criminal, que nós podemos identificar no artigo 28 desta lei e no artigo 33 desta lei. No artigo 28, o legislador deu um tratamento singular, um tratamento originário para a ideia do usuário de tóxico, para a ideia do usuário de drogas no direito penal brasileiro. E ali o tratamento político de origem política criminal e o tratamento, portanto, normativo dado pelo legislador ao usuário é como, por exemplo, a ideia da não utilização da pena privativa de liberdade. O que gerou no direito brasileiro um debate intenso, inicialmente, pelo pensamento jurídico brasileiro, entre autores como Damásio Evangelista de Jesus, Luiz Regis Prado, quem mais, naquela época da edição da lei em 2006, deu seus contributos para um fomento maior dos debates sobre a questão do usuário. Luiz Flávio Gomes, Alice Bianchini, enfim, todos esses autores construíram ideias sobre se o artigo 28 teria embutido ou oculto uma política criminal de despenalização do tipo ou descriminalização do tipo. Até que o Supremo Tribunal Federal teve que prolatar uma decisão dizendo que o artigo 28 era a tradução de uma normativa em caráter de tóxico, em que se poderia dizer sobre uma construção dogmática sui generis, à luz da própria memória do direito penal brasileiro. Mas sobre essa expressão sui generis que o Supremo Tribunal Federal construiu sobre o artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, nós falaremos durante o conteúdo dessa disciplina. E no artigo 33 da mesma lei, o legislador deu um outro tratamento àquele que é denominado de traficante, ou traficante de entorpecentes ou de substâncias ilícitas. Portanto, no artigo 33 eu tenho um tratamento com a pena privativa de liberdade, que não encontro no 28 para o usuário. Aqui está a utilização de uma política criminal. Aqui está a política criminal como instrumento jurídico de processos de diferenciação ou processos seletivos para aquilo que o Estado entende criminalmente relevante nas relações sociais brasileiras. Portanto, a criminologia e a política criminal seriam os dois elementos iniciais de uma enciclopédia das ciências criminais construída lá a partir de 1890 pelo professor Franz von Liszt. O terceiro elemento é a dogmática penal. E essa dogmática penal, para Liszt, ela só pode ser editada, assim como para outros autores que nós passaremos aqui pelas suas ideias, como as ideias do professor Klaus Roxin, professor da Universidade de Munique, na Alemanha. A dogmática penal só poderia ser formulada, a dogmática penal só poderia ser produzida, editada e sancionada a partir de um estudo criminológico ou de um estudo de criminologia e por uma escolha de política criminal. Aqui estaria, portanto, a legalidade da dogmática penal. Ora, no Brasil nós temos uma série de leis que não atendem a essa política criteriosa científica de Liszt, digamos assim. A Lei 8.072 de 90 é uma delas.
Qual o estudo de criminologia que nós temos sobre a lei dos crimes hediondos? Qual o estudo de política criminal ou a escolha política criminal realizada para a edição da Lei 8.072 de 90, a denominada Lei dos Crimes Hediondos? Ora, esta lei, portanto, teria um déficit científico ou um déficit de legalidade jurídica à luz do pensamento de List, já que ela não traz em si uma análise criminológica e nenhuma escolha de política criminal. Portanto, a legalidade da dogmática penal estaria vinculada a essas duas primeiras premissas, ou esses dois primeiros critérios. E, finalmente, o elemento denominado de bem jurídico tutelado, que para a maior parte dos autores, a finalidade do direito penal é uma finalidade exclusiva de proteção de bens jurídicos. Ou seja, não podemos ter uma dogmática que não aponte, que não indique e que não traduza, portanto, qual é o bem jurídico que ela própria tutela. E, portanto, se nós tivéssemos dogmáticas dessa natureza, elas seriam inválidas se estivessem no ordenamento jurídico nacional. Portanto, a ideia de bem jurídico legalizaria ou legitimaria, portanto, a intervenção penal. Legitimaria ou legalizaria a utilização do ius puniendi pelo Estado brasileiro. Ou seja, o bem jurídico como a finalidade exclusiva da intervenção penal pelo direito penal. Outros autores, e aí numa minoria, vão interpretar que não, que o direito penal tem no bem jurídico um núcleo ético de proteção, mas não exclusivo, que pode ser subsidiária. O direito penal teria outras finalidades, né? Esses autores vão apontar quais são essas finalidades. As finalidades como, por exemplo, e aqui um pensamento crítico de uma ideia do direito penal e o bem jurídico como uma legalidade subsidiária e não exclusiva, seria o controle das ações das massas, enfim, o controle de determinadas massas e, portanto, ali uma espécie de exercício de poder sobre as ações, condutas praticadas por essas massas. Enfim, para nós aqui nessa disciplina, a ideia é de que o direito penal não tem finalidade e, portanto, a finalidade na ideia de um sistema de justiça criminal ou da própria configuração do direito penal não existiria, mas sim a ideia do direito penal como um instrumento que cumpre uma função na teoria da sociedade. O direito penal exerce uma função. E durante os conteúdos, ou durante o conteúdo dual dessa disciplina de criminologia, nós trataremos sobre essa ideia da função do direito penal ou as funções do direito penal numa teoria da sociedade moderna. E para finalizarmos por hoje, em todo esse discurso sobre a criminologia, devemos finalizar com esse ensinamento de List, de uma enciclopédia das ciências criminais, mas com a ideia inicial de entendermos que é criminologia. O que significa esta expressão criminologia? Qual a sua memória? Qual o seu significado? Qual o seu sentido? Porque veremos aqui neste programa que as construções daquilo que nós imaginamos que é do direito penal não é exatamente dessa disciplina chamada direito penal, mas sim de uma disciplina denominada de criminologia. A criminologia constrói a ideia do sujeito no direito penal, seja o sujeito ativo ou o sujeito passivo. A criminologia constrói a ideia do bem jurídico tutelado ou do bem jurídico tutelado a ser, né, tutelado por uma dogmática penal dentro de algo chamado direito penal. Ora, portanto, o direito penal seria um sistema único e exclusivamente de normativização e dogmatização das construções da criminologia. Mas quais são essas construções da criminologia ao longo de séculos de civilidade da sociedade moderna? E é isso que nós vamos analisar com uma série de complexidades dentro dessa disciplina denominada de criminologia. Portanto, no próximo encontro, partiremos da ideia de sociologia criminal, criminologia e com a indagação, que é criminologia, de List a Rafael Garófalo, chegando, portanto, até Rafael de Jorge e Luciano Nunes. E para finalizarmos por hoje, na disciplina de criminologia, quero fazer aqui um convite a todos os estudantes do CCJ-UEPB e a todos os estudantes de Direito na Paraíba, no Brasil, no mundo, enfim. Se inscreva no nosso canal, se inscreva na TV UEPB e acompanhe
todas as videoaulas que estão sendo postadas nesse canal. Não só aulas de Luciano Nascimento, mas aulas de uma série de professores do CCJ-UEPB e dos professores da Universidade Estadual da Paraíba. Temos lá videoaulas de uma série de professores com uma série de saberes, conhecimento, cultura e ciência. Portanto, se inscreva na TV UEPB.